Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte. Estamos aqui para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. E hoje vamos dar continuidade ao assunto que nós tínhamos falado na aula 11, sobre a natureza como arte. O que seria isso? Muitos artistas, eles extraem da própria natureza a sua matéria-prima para confeccionar, para criar sua arte, usando o quê? A imaginação, usando a conscientização, porque o artista que tem essa sensibilidade de retirar da própria natureza, né, reciclar, precisa ter uma sensibilidade muito grande e uma consciência, né? Acima de tudo, uma consciência ambiental, porque ele também não está destruindo a natureza. A gente precisa perceber isso, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do escultor José Bezerra, né? Ele é um dos representantes da arte popular no Brasil como escultor, é pernambucano, e a sua história de vida é retratada, inclusive, no filme documentário José Bezerra, Aulazinha com a Madeira, de 2009. Então, veja só, o trabalho desse artista, como eu disse agora há pouco, está relacionada, está ligada com a natureza. Então, sua arte é de esculpir tronco, né, no caso tronco de árvores, utilizando outros materiais para aí ele consiga, né, extrair o seu trabalho. Usando, como eu disse agora, para o artista, ele precisa usar demais a sua imaginação, as asas da imaginação e a criatividade. Então, a partir daí, ele consegue desenvolver, né, figuras importantíssimas da natureza. Aqui nós temos do lado que ele esculpiu uma ema, né, uma imagem que faz parte, no caso, né, fez parte de uma exposição em uma galeria em São Paulo. E aí, a vida de José Bezerra, durante muitos anos, foi uma vida muito sofrida, né? Assim como a vida de muitos nordestinos que moram na zona rural, às vezes por conta da seca, pela falta de oportunidade, acaba passando muita necessidade, passando fome, né? Muitos têm que sustentar a sua família e isso aí é a vida de muitas pessoas, tá? Até hoje, no Nordeste, muitos se viram da forma tenta viver de uma forma digna, porque muitos nem energia elétrica têm, não tem uma água encanada, então não tem uma terra fértil, e aí vão enfrentando muitas dificuldades financeiras. No caso de José Bezerra, ele conta, inclusive no seu documentário, que ele caçava, ele precisava caçar, vocês sabem que muitos homens, né? Aí no sertão afora, eles precisam ir caçar para poder alimentar a sua família. E ele disse que precisava se adentrar, né, nas matas para matar animais para poder se alimentar. Com isso, gerava nele um sentimento de angústia, né? Ele ficava com a consciência pesada porque ele estava matando animais, retirando da natureza para poder se alimentar. Isso é retratado no documentário. Porém, a partir, né, como eu disse agora há pouco, uma sensibilidade, a partir de uma consciência, ele passa a desenvolver, né, essa habilidade que ele tem com as madeiras, né, tronco de árvores, e ali ele começa a usar esses elementos da natureza, inclusive ele usa também o barro, a água, né, o ar, porque todos esses elementos que ele vem retirar são todos, né, do meio ambiente, da natureza, para poder secar, né, ele precisa do sol, enfim.
Então veja que existe aí toda uma preocupação com o meio ambiente. Então, a partir do momento que ele começou a usar, né, esses materiais, essa matéria-prima, principalmente também ele usava raízes de árvores, né? E aí ele começou a fazer esculturas, certo? Ele passou através da sua arte, de sua grande criatividade, suas mãos passou a dar formas. As mãos dele teve toda uma riqueza, né, de detalhes para poder esculpir. E aí ele passou a fazer esculturas de animais, né? Como vocês estão vendo aí, é um pinguim. Essa arte dele é de 2008, uma escultura em madeira. E aí a vida dele começa a se transformar, né? Ele começa a conseguir retirar o seu sustento a partir de sua arte, coisa que muitos artistas do nosso país, muitos artesãos, eles sofrem com isso, porque eles não são valorizados pelo seu trabalho, muitos não têm espaço para expor, para vender. As pessoas muitas vezes não querem pagar um valor, né, que aquele trabalho que foi feito né, através de suas mãos. Então, com isso, o artista ele passou a ser conhecido, fazendo exposições em vários lugares do nosso país e até fora do Brasil também. Com esse trabalho, gente, ele mostrou para as pessoas como muitas vezes a gente com dignidade, com criatividade, a gente consegue vencer na vida, consegue tirar o seu próprio sustento. Porque, como eu falei agora há pouco, através desse trabalho ele se sustentava, né? Então ele conseguia tirar aqui o seu sustento e transformar a sua vida, né? Através de quê? Com elementos retirados da própria natureza. Então, dentro ainda desse contexto, eu trouxe algumas imagens que foram feitas por ele, por José Bezerra. E se vocês perceberem, na terceira imagem, vocês estão vendo aí uma exposição. Ele mora na zona rural, é um sítio, vive uma vida simples, mas com muita dignidade, né? Através de sua arte, ele conseguiu, além de, como é que eu posso dizer, mostrar o seu exemplo de dignidade, mostrar a outras pessoas, né, o seu maior legado. Então, lá no fundo da imagem, você vê a casa dele, né? É uma casa extremamente simples ainda, utilizando, inclusive, de sua casa, ele usa materiais da própria natureza e ele vive feliz, né, com sua arte, né? As duas imagens vocês estão vendo aí é o terreiro, assim como se chama no sítio, na zona rural, geralmente chamam de terreiros, né? E ele tem uma exposição, tá? De todos os animais, de todos os objetos, corpos, vários animais ele conseguiu esculpir, retirando, né, troncos de árvore, retirando folhas secas, enfim, vários elementos, vários materiais ele consegue retirar e esculpir, e ele tem sua própria exposição. Na primeira imagem é uma exposição em uma galeria de arte, onde ele aí conseguiu, né, mostrar o seu trabalho. E o que é que a gente pode trazer de lição de um trabalho como esse, né? A gente pode perceber que esse artista, através de suas mãos, de sua criatividade, ele conseguiu dar o exemplo, né, a vida dele é um mau exemplo, que diante das dificuldades financeiras, ele conseguiu vencer com o seu trabalho e dando um belo exemplo para todos nós.
Então, galerinha, estamos chegando a mais o fim de uma aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e tenham tido, acima de tudo, a sensibilidade de como a nossa arte ela é abrangente, né? Como ela consegue atingir pessoas, corações, sentimentos, né? Despertar sentimentos nas pessoas. Então, sejam todos, né, bem-vindos a entender, gostar dessa aula e na próxima aula a gente dá continuidade falando ainda dessa cultura popular brasileira tão rica. Então, muito obrigada e até a próxima. Fiquem todos com Deus.